Bem-vindos aí ao resumo do dia, desse dia 2 de junho de 2022. Eu sou Natália Araújo e apresento aí, sou convidada do Antônio Carlos, nosso dirigente nacional. Sou jornalista aqui no Causa Operária e a gente vai dar início a esse importante programa de hoje. Ainda estamos aqui e ficaremos, companheiros, todos unidas, todos unidos. Estaremos aqui junto com vocês, porque o PCO é a maior Kombi que existe nesse mundo, né? A Kombi que decola, a Kombi que está no outro lado do mundo, que está na Rússia e que está fazendo tudo acontecer. Está virando essa política safada burguesa brasileira de ponta cabeça, entendeu? Está revirando mesmo naquela panela de podridão que é aquele Congresso. E o povo vai ter voz lá, sim. E é na rua, é no grito, é na força e é no berro. No PCO é assim, não tem volta. A gente não volta, princípios são princípios. Bom, hoje o tema do programa, claro, é sobre a ditadura do STF que bloqueia processo PCO e manda intimar o seu presidente, companheiro Rui Costa Pimenta, né? É o nosso resumo do dia número 1005 e a gente começa aqui com vários assuntos, inclusive, né? O STF não denuncia aí, não entra com ação nenhuma contra um aumento de 177% de casos de dengue no Rio de Janeiro, tá? Ele também não fala nada do Bolsonaro, que zerou verba lá para Recife e mandou o povo morar em lugar bom, um povo que não recebe nem 2 salários mínimos por mês, né? Zerou a verba de moradia popular lá e manda morar onde, né? No quintal dele, só se for, né? Lula protesta contra as privatizações em ato pela soberania em Porto Alegre. Soberania nesse governo, o STF não vai caçar contra a privatização da Eletrobras. Eles estão de biquinho fechado, eles estão lá para quê? Para qual interesse? Vai todo mundo ganhar? É isso. Média o Covid está aumentando no país. O STF está fazendo o quê? Ele foi lá multar, esclarecer, exigir na caneta, como ele faz, como ele costuma fazer? Não, não fez nada. É isso, o povo vai voltar a morrer de novo. Está crescendo tudo de novo, está ficando tudo calamitoso. Cadê o STF? Cadê os deuses pelo povo? Onde está o STF? E é isso, gente. São vários textos. Nós temos a nota do partido oficial sobre o caso, sobre o tema. Nós temos aqui também alguns companheiros que já se mobilizaram, jornalistas, progressistas sérios, que sabem o que dizem e estão abordando o tema com a seriedade que devem ser abordados. Porque isso, meus amigos, começa na COTV, mas ele vai para todos os canais. E é para acabar com a candidatura do presidente Lula. Tá? Você, petista, acorda, vai para a rua gritar Lula já. Lula presidente. Fora a ditadura, abaixo a ditadura e a censura. Por isso, a liberdade de expressão é tema principal da luta da esquerda nesse país. Da esquerda limpa, da esquerda sem dinheiro do imperialismo envolvido. Haja a observação aí. É isso, gente. Vamos lá, dando início ao nosso boa noite aqui. Desculpa as emoções, mas é que a gente faz um trabalho no PCO que não é para qualquer um, não. A gente não tem uma equipe de 100 mil pessoas, não. De 100, de 120, não. Entendeu? A nossa equipe é roots e a gente faz acontecer, como vocês estão vendo aí. A gente vai começar falando, então, pelos casos de dengue no estado do Rio de Janeiro, que cresceram aí 177%. E é claro, né, que eu não posso deixar de primeira, para dar uma estruturada aqui,
A gente precisa ver aí a charge do J. Camelo, companheiro combativo, que leva o nome do PCO para onde ele vai. E a gente tem sempre uma charge dele muito boa para mostrar aqui no nosso programa. Vai lá, produção. Qual que é a charge de hoje? Com o Marvado. Ah, dá para cantar essa, hein? Vocês sacaram? Com o Marvado Lula que eu me atrapalho. Eu tô parecendo burro paraguaio. Tô com 10% e dali não saio. Quanto mais eu minto, tanto mais eu caio. Minha reeleição dá mais trabalho. Sertanejo sofrência, mas na verdade aí é o menino da porteira, né? A produção não deixou cantar só porque eu tô rouca, eu acho. Que eu sou maravilhosa como cantora. Mas vamos lá, né? Valeu, Jota. É a Marvada Pinga, não é da porteira, não. É a Marvada Pinga, é isso aí. Eu não bebo, então. Bom, vamos lá agora falar dos casos de Covid, que o STF não acontece no país do STF, que ele só sabe censurar opiniões, discursos, opiniões de partidos e tudo mais, né? Dá medo, acho que eles não conseguem dormir à noite, né? Ele, no caso. Foram registrados 4.178 casos da doença neste ano, destes, 1.672 ocorreram na capital fluminense. É isso mesmo, inclusive tem companheiros do partido aí com dengue, né? Seriamente comprometidos da redação do DCO aí, sem escrever. Um beijo pro Henriquinho, nosso querido AJR, que a nossa juventude escreve muito bem na JR do DCO. Os casos de dengue no estado do Rio de Janeiro cresceram 177% comparado ao mesmo mês do ano passado, né? Em relação a 2020, o aumento foi de 20,5%. São dados da Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro. Foram registrados 4.168 casos da doença neste ano, destes 1.672 são no Rio de Janeiro. A capital fluminense concentra o maior número de notificações e as regiões norte e noroeste do estado apresentam a maior taxa de transmissão, que isso é onde prolifera com mais facilidade, né? É isso, gente. O descaso da saúde, ainda querem privatizar o SUS, né? Para ajudar aí nesse caldo. O pessoal vai pegar a dengue e não vai ter nem onde tratar, né? É um absurdo. Só um minutinho, produção. Para não tossir aqui no microfone. Vamos lá, gente. E é isso. A dengue tipo 2, sorotipo dengue 2, é predominante no estado, sendo registrada em 31 dos 92 municípios, o que equivale a 33,7% do seu território. Uma parte importante da população ainda não teve contato com esse sorotipo e, portanto, pode se contaminar. Existem 4 tipos de dengue e as pessoas podem pegar as 4, alertou o secretário. A secretaria reforçou a importância da população tomar cuidados para evitar a proliferação do Aedes aegypti, que são aqueles cuidados de água parada, né, de limpar, esvaziar os pratinhos das plantas e tal. Ou seja, tudo recai em cima da população, né? É sazonal, é previsível, mas a saúde pública deixa acontecer. E aí eles passam lá os agentes de saúde e tal, falando tudo aquilo que a dona de casa já faz, a dona de casa faz os cuidados sempre, entendeu? E não conseguem fazer o gerenciamento perfeito aí da pandemia, né? Bom, nós temos agora muitos. Hoje o PCO é que tá, né? O pessoal fala, né, que o PCO é um partido pequeno, que o PCO não. Muitos canais, né, inclusive burgueses aí, hegemônicos, não conseguiram conter aí a notícia e tiveram que dar.
a notícia. Milhões de pessoas agora sabem quem é o PCO, quem é o Partido da Causa Operária, o que ele tem, quais são as ideias, né? Estão acessando as nossas redes, estão acessando todos os nossos canais aí antes de serem bloqueados, né? Que essa é a ameaça do STF. Então, um agradecimento também a todos os canais parceiros aí do PCO, nacionalistas, que estão apoiando a nossa luta contra a censura do STF, um órgão aí público que tem que ser dissuadido, que tem que ser eliminado. Eles não são eleitos pelo povo, eles não representam o povo e estão aí aplicando na caneta, tirando o direito essencial. Depois do direito à vida, é o direito da liberdade de expressão. Está na Constituição Federal isso. É melhor o juiz ler a Constituição de vez em quando, para ele não esquecer. Vamos lá. Quem acabou de chegar aqui no nosso programa é o dono do programa, que está aí para falar com muito mais detalhes aí sobre os acontecidos de hoje. Oi, Toninho, tudo bem? Boa noite, Natália. Boa noite, amigos internautas que acompanham o resumo do dia. A gente está numa correria grande aí, em função, obviamente, dos acontecimentos que vocês estão acompanhando, mas estamos aqui para apresentar o resumo do dia, destacando aí, obviamente, esses acontecimentos, mas tratando também dos problemas, das questões importantes ao longo desse dia, né? Porque é justamente porque o PCO e a sua rede de TV, a Rede Causa Operária, a Causa Operária TV, são instrumento da luta dos trabalhadores, são instrumento de denúncia de tudo aquilo que acontece contra os direitos do povo, que a gente está sendo perseguido. Então, vamos reforçar, né? Então, você que está aí nos acompanhando, compartilhe, mande aí o seu superchat, a sua contribuição, e eu vou acompanhar aqui a Natália, que eu não sei se ela já entrou na pauta, mas aí ela me dá as coordenadas e no nosso ponto eletrônico aqui a gente vai se sintonizando e você vai participando aí no chat, né? Vai mandando aí também, nós vamos pedir a sua contribuição. É isso aí, gente. Toninho deu uma travada leve aqui. Volto para você, Natália. Tá certo. Toninho, nós já estamos na pauta 3, né? O Lula protesta, né? Ele fez um evento lá em Porto Alegre. Ele protesta contra as privatizações e ato pela soberania em Porto Alegre. Importante postura aí e campanha do presidente Lula, que é contra do governo atual de vender o Brasil, né? São os aeroportos, Eletrobras, Petrobras, é o Brasil inteiro, né? Tudo aquilo que a gente tem que nos enriquece, né? Tecnologias e tudo mais, dar dinheiro para o estrangeiro levar embora, sugar mais ainda, mais do que já sugaram o nosso país, né? A gente está sentindo aí no preço da gasolina, por exemplo. O Lula atacou os planos da privatização da Petrobras e Eletrobras e advertiu que as empresas candidatas a adquirir as estatais brasileiras terão que enfrentar a sua oposição, né? O ex-presidente atacou aí, foi na quarta-feira ontem, né? Ele estava acompanhado com o candidato dele e as lideranças políticas dos partidos que estão apoiando ele na campanha, né? São 7 partidos. É isso que vão fazer se for eleito. Quem quiser se meter a comprar a Petrobras ou a Eletrobras, que se prepare, pois vai ter que conversar conosco e depois das eleições, porque o seu Guedes está tentando vender até os tapetes do Palácio da Alvorada, disse Lula em discurso. Para ele, a alta do combustível não pode ser atribuída à guerra na Ucrânia, mas sim à falta de vergonha na cara de quem dirige o país. É isso aí, Toninho. Passo para você e passo aí para você dar aquele oi pro nosso chat aí, que eu ainda não falei com eles. Queria pedir para todos aí mandarem seus superchats de protesto, de apoio aqui ao PCO, que a gente vai precisar de muito recurso para driblar se as nossas redes forem realmente derrubadas, porque a gente é monetizado, e a gente vai precisar muito da ajuda de vocês. Ok. Bom, eu quero, justamente sobre esse tema, eu já queria começar, vou pedir ajuda aí à produção.
eu vou mandar aqui um número de um Pix, né? Presta atenção, vou pedir ajuda da produção e vou pedir, porque nós vamos colocar no ar aí uma maneira de você contribuir com os comitês de luta, né? Nós vamos realizar a partir de já de amanhã uma grande campanha, reforçando, né, a campanha que nós estamos fazendo em defesa da candidatura do ex-presidente Lula, porque nós entendemos, nós vamos falar disso daqui a pouco, né, que o ataque ao PCO é o ataque ao primeiro partido, né, que defendeu a candidatura presidencial de Lula, sem nenhuma condição, sem se importar com nenhuma formalidade, sem pedir nada em troca, né, sem participar formalmente, até porque divergimos dessa aliança, e que o ataque ao PCO é um primeiro passo a um amplo ataque à esquerda, né, e inclusive um ataque à candidatura presidencial do companheiro Lula. Então eu queria pedir a você, a partir de amanhã, nós vamos estar produzindo mais de 500 mil de panfletos, né, junto com os comitês de luta, e vamos colocar nas ruas para denunciar a ditadura do STF. Então, você que quiser contribuir com essa campanha, para ajudar a gente a fazer 1 milhão de panfletos e colocar na rua, né, eu vou mandar para você um Pix, a produção vai destacar aí o número 789-557-00725. Você compra e eu vou mandar para você, você contribui com a gente, e eu vou mandar para você uma rifa dos comitês de luta da campanha Vá para Cuba. Tá certo? Eu vou repetir o número para você, você anota aí, a produção vai colocar daqui a pouquinho destaque para a gente. Pix 789-557-00725, né? É o número do Pix. Você manda, eu mando para você. Se você quiser entrar direto no site, você pode entrar lá na rifa Vá para Cuba, porque nós vamos usar essa rifa como para impulsionar essa campanha, né? Defendendo o partido, né, que defende a candidatura presidencial do Lula por um governo dos trabalhadores, que defende as reivindicações dos trabalhadores. Então, eu vou voltar ao tema, mas vou pedir a sua contribuição. Contribua com a gente. Bom, e vamos entrar aqui na pauta, porque eu queria começar destacando aqui. Antes da gente falar, daqui a pouquinho vamos falar bastante, e eu queria a sua colaboração também, contar aqui daqui a pouquinho a Natália vai ler aí as várias mensagens que já vem chegando aí, os superchats, né? Nós vamos dar destaque. O programa hoje tem uma audiência recorde pela importância dessa situação. Bom, mas eu queria começar com uma notícia que não diz ainda diz respeito diretamente a gente, mas que é muito importante, porque o PCO nunca foi um partido de olhar para o próprio umbigo, né? Há muito tempo a gente vem se colocando na defesa dos direitos, das liberdades democráticas, mesmo quando isso não tinha diretamente nada a ver com a gente, né? Nós defendemos aí, inclusive, o direito dos bolsonaristas, né? Assim como defendemos o direito dos petistas, como defendemos, por exemplo, o companheiro José Dirceu, o companheiro Delúbio, Genuíno, quando foram perseguidos, processados, né, por um regime de arbítrio que se instalou, foi aos poucos se instalando no país e que ganhou força, né, ganhou asas aí com o golpe de Estado de 2016. Bom, e essa notícia é importante porque essa primeira não diz respeito diretamente a gente, mas tem a ver com toda essa crise. Bom, porque hoje o ministro Nunes Marques, né, ele suspendeu uma decisão do STF, né, do TSE, desculpe, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que cassava um deputado por fake news, né, por supostas propagandas mentirosas. O ministro, que é membro do Supremo Tribunal Federal e foi indicado para o tribunal pelo Bolsonaro, suspendeu a decisão, garantindo ao deputado do Paraná, né, deputado estadual Fernando Francischini, a restauração do seu mandato na Assembleia Legislativa do Paraná. Bom, na prática, né, a decisão do ministro do TSE, do STF, torna sem efeito a condenação, que foi considerada pela direita, por setores que defendem essa política de arbítrio, de intervenção do TSE, do STF, nos estados, caçando o direito legal de quem foi eleito pela população e que tinha sido considerado um marco, né? Um duro ataque ao próprio bolsonarismo. Ele foi um parlamentar que foi punido por compartilhar supostas informações falsas sobre o processo eleitoral. Bom, eu queria dizer que a gente, mesmo não concordando ou não, né, com as posições ventiladas aí pelo Francischini, assim como por outros bolsonaristas,
nós se opusemos sempre a essa política de cassação. Né? Nós se opusemos, por exemplo, à política de cassação até mesmo de gente muito direitista, deputado Daniel Silveira, deputado Mamãe Falei, né? Mamãe Apanhei, Mamãe Chorei, aqui de São Paulo. Né? Nós dissemos que essa política abria caminho, né, para um processo de perseguição à esquerda. Né? Ela vinha de um período anterior em que a esquerda foi duramente perseguida, e nós vimos, infelizmente, muita gente da esquerda aplaudindo isso daí, participando, inclusive, dessa empreitada, né? Porque nós dissemos sempre o seguinte, que a liberdade de expressão é um direito sagrado, né? Na Constituição, e que precisa ser respeitado. E que a cassação de um direito de um é a cassação do direito de todos. Né? Que a gente não pode defender a liberdade de expressão somente daqueles que pensam como a gente, né? Porque isso não é liberdade, é comadrio, é defender os interesses daqueles que lhes são comuns. Né? E é um absurdo que um tribunal haja como um partido político e casse, né, que cerceie a liberdade de expressão, seja de quem for. Né? A gente pode não concordar absolutamente nada com Francisquini, com Mamãe Eu Falei, com Daniel Silveira, mas nós defendemos o direito sagrado, o direito legal de que eles digam as besteiras que eles dizem, né? Aquilo que... porque também queria destacar, ninguém caça a Globo por dizer mentira, ninguém caça a Folha de São Paulo, o Estadão, né? O Correio Brasiliense, a Gazeta do Povo no Paraná e tantos outros jornais da burguesia que mentem escancaradamente em todo o país. É porque caçar um deputado... Ninguém caça. Por exemplo, um dos motivos, nós vamos falar daqui a pouquinho, né, que o senhor Alexandre de Moraes nos ataca, é que nós estaremos faltando com respeito a ele, ao STF. Teve um general, presidente do clube militar, que disse, a gente leu, mostrou aqui, que a toga do juiz é tão suja que não serve nem de pano de chão. Né? Dentre outras coisas que ele falou. Quem mandou prender o general? Quem mandou caçar o general? Ninguém. O STF, né, é muito valentão quando se trata de atacar setores mais frágeis da direita e tentar atacar um partido revolucionário que pensa que vai calar. Mas quando, né, se trata de generais que ameaçam o STF, que avisam que vão dar golpe se o STF não, por exemplo, votasse a favor do impeachment do Lula, aí eles são uma tchutchuca. Né? Eles ficam doces, né, ficam frágeis como uma franguinha e não tomam atitude nenhuma. Por isso nós vamos continuar denunciando, né, nós vamos contar com o seu apoio, né, porque ninguém vai calar a voz do PCO. Então fica aí a decisão do Nunes Marques, ao nosso ver, acertada. Né? Não cabe ao TSE caçar mandato de ninguém por delito de opinião. Né? Se a gente não gosta da opinião, a gente critica, apresenta outra opinião, né? Mas a opinião, por mais esdrúxula, né? Por mais oposta ao nosso interesse que seja, tem que ser devidamente respeitada. Natália, eu devolvo para você, aí você apresenta a sua próxima e eu volto daqui a pouquinho, né? Mas não sem antes insistir com o pessoal. Oi, Toninho, eu acho que eu não vi você ainda quando você passou a bola para mim, mas eu imagino que deva ser leia os superchats e os chats da galera. É isso mesmo? Caiu aqui? Vamos lá, então. Eu quero ver agora aqui. Vou dar boa noite para vocês, para os nossos companheiros. Hoje o chat, nós estamos aqui realmente com uma audiência recorde. Sejam bem-vindos aqueles companheiros de direita também que estão aqui apoiando, todos os companheiros de vários partidos apoiando aí a liberdade de expressão e contra o que está sendo feito aqui com o nosso partido, com a plena consciência de que o seu partido, o seu portal, o seu canal pode sofrer a mesma coisa que a gente está sofrendo agora, porque começa assim. Começa pequeno e vai tomando as proporções, né? Quanto mais o povo deixa, quanto mais o povo se cala, vai tomando as proporções aí que o Toninho falou. Eu queria dar uma boa noite para os companheiros. Maria Aquino, Desidério Silva, Edna Tiavó, Raimundo, Estefânia, Laércio, Nivaldo,
Juliano Lopes, companheiro Juliano Lopes, que é do nosso partido aqui, militante. Queremos dar boa noite ao José Diniz, Angelina Dias, muitos companheiros, Simone Souza, muitos superchats, agradecemos todos os superchats enviados aqui. Um superchats aqui do LC29, né, uma perinha, na verdade um super sticker, bate aqui, que é para estar junto com o PCO. Vanderlan Sambuc, Dr. Vanderlan, seja bem-vindo. Esther Gin, Pensamento do Dia, Abi Abraço, vários companheiros aqui. Tem aqui um superchat. STF precisa ser democratizado, cultura Búzios Agostinho. Democratizado, estranha essa colocação, companheiro, mas Letícia Gomes também mandou aqui um superchat. A Donise Meirelles, nossa grande companheira, sempre parceira com o canal e com a imprensa Causa Operária, com o PCO. Luiz Amaranhão mandou um superchat. Não recuaremos, juntos lutaremos, apoiando o programa do PCO. É isso aí, companheira. Temos aqui também, estamos com o PCO, STF Milionários Sem Vergonhas, Cultura Búzios Agostinho, é o nome do perfil. Rosângela Barbosa manda um super sticker de um cara acertando aí na opinião, e é isso mesmo, companheira, precisamos de apoio. Companheiros, é preciso divulgar também os canais alternativos do PCO antes do bloqueio. Nós temos, é importante, nós temos canal no Telegram, produção vai colocar aí no lugarzinho aí em cima do chat. Nós temos o canal do Telegram, nós temos o canal no Odyssey e no Rumble também, para continuar as transmissões. Todo apoio ao PCO, fora o STF golpista, mil filosofia. O PCO esteve com Dilma, hoje com Lula, PCO é raiz. O Búzios manda de novo. Maurício Lopes, essas decisões monocráticas do STF por achismo, sem o devido processo legal, são um perigo, risco à liberdade de expressão. Vida longa ao PCO. Valeu, companheiro. Letícia Gomes, essa manobra do STF só mostra que o PCO cresce. É isso mesmo, Letícia. Cresce. Os trabalhadores têm que vir junto, têm que engrossar o caldo, têm que dar voz. Tem que democratizar as mídias e o STF burguês. A gente tem muito a discutir sobre isso, companheiro, mas é por aí. João Paulo Guerra, PCO sempre. É isso, Toninho, são muitos superchats e muitas mensagens de apoio aqui. Estúdio M5, Leônidas, e a gente está muito feliz pela audiência e pelos companheiros que estão aqui acompanhando aí o grande programa de hoje. Bom, Toninho, tem aqui o segmento que é relacionado ao site aqui, né? Ao chat. Hashtag estou com PCO já toma conta do Twitter, que é o povo aí que está postando. Você que tem a sua conta no Twitter. Você que tem a sua conta no Twitter aí, você pode apoiar aí o PCO e postar aí hashtag estou com PCO e apoiar a nossa causa aí com seu recado direto para que todo mundo veja, para que a gente apareça e nada aconteça com a liberdade de expressão e com a liberdade do nosso partido. Vou passar para o Toninho. Beleza. De volta comigo. Deixa eu falar, você pode adquirir a rifa, você tem duas maneiras aí de contribuir com a gente nessa campanha. Você pode adquirir diretamente aí, mandando a sua... Você tem um e-mail, está sendo publicado aí. A gente está mandando o Pix para você, porque você pode adquirir a rifa, né, e também entrar em contato com a gente. Eu vou mandar o número do nosso telefone, né, para participar da campanha. Então, você pode comprar a rifa e falar, eu quero participar da campanha do PCO, eu quero receber aqui os panfletos para distribuir na minha cidade, né? Quero montar um comitê de luta, né? Não só em defesa da liberdade de expressão, contra a censura, em defesa do PCO, em defesa da candidatura do ex-presidente Lula, daquilo que você concorda conosco. É hora da gente somar forças, né? Inclusive, eu vi que tem companheiros aqui que não são apoiadores da candidatura do Lula, mas que estão favoráveis a essa campanha da liberdade de expressão. Então, é hora, né, de denunciar toda essa política
totalmente arbitrária do STF, com uma campanha popular, né, que é uma campanha para enfrentar mesmo, né, para mobilizar, para não baixar a crista, né, para colocar aí a necessidade, inclusive, de pôr fim a esse tribunal de exceção, a essa ditadura do judiciário. Nós já vamos falar disso daqui. Bom, então, vou mandar meu telefone aí, vamos postar aí. Meu telefone, se você quiser adquirir a rifa e mandar para a gente o recibo, você entrar em contato para participar da campanha, 11 98344 0068. 11 98344 0068. Né? Você pode dizer quantos panfletos você quer receber, da maneira que você quiser participar da campanha. Nós precisamos, né? Vamos multiplicar, vamos colocar essa campanha no país inteiro, vamos transformar a vida dos ditadores do STF e de todos os ditadores do país num inferno. Vamos cobrar caro, né, essa política de perseguição aos revolucionários, à esquerda e a todo o povo brasileiro, porque nós queremos defender o direito de todo mundo. Né? Ninguém vai calar a nossa voz. Cala a boca, já morreu. Né? Quem manda na nossa boca somos nós. Né? E nós vamos continuar firmes, organizados para levar adiante a defesa dos direitos democráticos do povo brasileiro e a defesa dos direitos dos trabalhadores. Bom, eu queria destacar aqui, vamos entrar então no... antes de falar, mais uma vez, ainda antes de falar sobre o ataque ao PSO, daqui a pouquinho você tem mais de 500 pessoas assistindo ao vivo, mais de 1.000 pessoas já me avisaram agora, assistindo ao vivo, né? Deixa o seu like, você se inscreva também aí no nosso canal, vamos aumentar a audiência, vamos cobrar caro, tá certo? Aqui ninguém vai calar a nossa voz, o canal já tem mais de 110 mil inscritos, né? Sempre denunciando a perseguição, o arbítrio do regime político, né? E ninguém vai nos calar dessa maneira, né? E se fecharem uma porta, nós vamos abrir muitas outras, arrombar muitas outras portas com o seu apoio, com a sua participação. Então, hoje, né, foi anunciado uma decisão importante que veio antecedeu a decisão do ataque ao PSO. O monarca, né, porque esse é o nome que nós temos que dar a quem age dessa maneira, se julgando acima das leis. É um monarca absolutista. Né? O monarca Alexandre de Moraes mandou prender manifestantes, né, que estavam por terem se manifestado em frente à sua casa. Né? Isso aconteceu na última terça-feira, né, e os apoiadores do Bolsonaro foram condenados a 2 meses e 20 dias de prisão em regime aberto por terem realizado um protesto contra o ministro Alexandre de Moraes em frente à sua casa, né, aqui mesmo em São Paulo. Bom, o Antônio Carlos Bonzeri e Jurandir Pereira Alencar acusavam, com a ajuda de um carro de som, o ministro de ser advogado do PCC, de ser um ladrão e um corrupto, diante de outra coisa, segundo as denúncias. Né? Bom, na sua sentença condenatória, a juíza que condenou os manifestantes disseram que eles estimularam a propagação da violência verbal. Aí você sabe que palavras, né, violência verbal dói muito, né? Não pode falar. Quer dizer, é um país que você tem que permanecer mudo e que fomentavam a não aceitação das diferenças. É porque você tem que aceitar. Por exemplo, se o STF, né, caça a sua liberdade, você tem que aceitar. Né? Se tem uma ditadura que caça os seus direitos, você tem que aceitar. Você não pode ser intolerante. Né? Você não pode dizer não ao arbítrio. Você não pode ter uma posição diferente. Você tem que se calar. Né? Tem que aceitar aquilo que os que pensam que são donos do país, né? Mas que, com certeza, nesse momento, são donos do regime político desde o golpe de Estado, né? É aquilo que eles querem. Pensar diferente e se manifestar. Pensar pode. Se você não falar nada, se você ficar de bico calado, se você não escrever, se você não postar na internet, se você... Agora, se você se manifestar expressando efetivamente a sua opinião, o que nós temos aí é um regime, é um absurdo. Né? Nem na ditadura militar, né? Em muitos momentos a gente não viu isso daí. As manifestações, né? Ter gente... A ditadura arrumava um pretexto, dizia que os manifestantes estavam praticando atos terroristas, que estavam ameaçando a segurança nacional. Agora, simplesmente por falar, né, não era essa acusação
que eram impingidas àqueles que foram presos e perseguidos, na maioria dos casos, durante a ditadura militar. O que nós temos aqui é uma ditadura do judiciário, coisa de um poder imperial que não foi eleito por ninguém, não teve nenhum voto, aliás, desculpe, teve o voto do Temer, né, que decidiu que era ele, né, e que indicou ele, né, para a máfia do Congresso Nacional colocar ele com o voto de um punhado de senadores golpistas, né, e aprovarem a sua indicação. Mas o povo brasileiro não votou nem no Alexandre de Moraes, nem em nenhum ministro do STF, para eles se colocarem acima do Congresso Nacional, acima da presidência da República, acima. A gente diverge do Bolsonaro profundamente, não concordamos com absolutamente nada. Agora, o poder judiciário, que não foi eleito por ninguém, que está lá para cumprir as leis, agir como um partido político e proibir manifestações. Então, o Bolsonaro tem direito de mandar prender quem faça manifestações contra ele? O Lula tem direito de mandar prender quem faça manifestações contra ele? É óbvio que não. Né? Isso é um absurdo que um juiz, né, uma pessoa, possa mandar prender as pessoas porque protestavam contra ele, né? Fizeram declarações que ele não gostou. É uma ditadura, isso tem nome. Ditadura. É disso que se trata, né? E por isso nós precisamos do seu apoio, né? Porque nós vamos levantar uma grande campanha em todo o país. Nós não vamos aceitar calado. Nós não vamos fazer como fizeram muitos setores da esquerda que, infelizmente, baixaram a guarda quando foram atacados por esse poder imperial. Né? Nós vamos convocar aí os trabalhadores, os sindicatos, a juventude a protestarem, a se manifestarem contra esse regime de arbítrio, porque senão o que vem aí vai ser o reforçamento dessa ditadura. Bom, eu acho que já vou entrar na próxima nota aqui, e aí a gente comenta junto, tá certo? Que é justamente sobre o tema central do nosso programa de hoje, um acontecimento. Nós não estamos dando importância só porque. Oi? Nós não estamos. Nós não estamos dando importância. Na sequência, a companheira Natália vai falar aí da Covid, mas seguindo aqui, desculpe, é mesmo. Deixa eu seguir a pauta, vai? Eu quis queimar aqui cartucho, mas deixa eu passar para a Natália. A gente está meio agitado no programa de hoje, porque é um dia de muita atenção, mas você que está nos acompanhando aí compreende. Deixa eu passar para a Natália, ela vai dar. Porque toda essa situação também visa tentar calar quem denuncia o que está acontecendo no regime político, onde as pessoas estão morrendo que nem barata, né? Onde nós tivemos no país quase 700 mil mortos em números oficiais. E a situação ela volta a se agravar. E é nessa hora que precisam calar aqueles que denunciam essa situação. Mas nós não vamos calar. Fala aí, Natália. É isso aí, Toninho. Eu estou até rouca, com tosse, peço desculpas aí à nossa audiência, mas é que a gente falou bastante de um determinado horário para cá, e é isso aí, a gente está na correria, né? O Brasil registrou, infelizmente, nessa terça-feira, 41.486 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 31.016.354 infectados pelo coronavírus desde o começo da pandemia. Dados oficiais, não é? Porque não tem teste para a gente fazer, então foram testados 31 milhões, então, tá? A média móvel foi de 26.206 positivos, a maior desde 30 de março desse ano. O número é 48% maior do que o cálculo de 15 dias atrás, o que demonstra uma tendência de alta pelo quinto dia consecutivo. Esses dados são divulgados pela Secretaria de Saúde, pelas Secretarias Estaduais de Saúde, diariamente até às 20 horas. O Brasil também registrou 159 mortes, elevando para 666.727. Aí você põe mais isso em cima e você vai ter o número real, porque esses são dados oficiais, né? Pelo coronavírus aí das vítimas que os parentes, os trabalhadores aí que foram
né, assassinados pela política de precarização do SUS, que a gente vive falando aqui, que o trabalhador não tem uma saúde, não tem moradia, não tem atendimento especializado, e é por isso que querem calar nossa voz. O número registrado é 5% menor que o cálculo de 2 semanas atrás, o que demonstra tendência de estabilidade pelo 9º dia. Isso é balela, gente. É que todo mundo ficou mesmo com medo, o trabalhador agora está usando máscara em tudo quanto é lugar, e gel e tudo mais, é o trabalhador que tem que se virar para não morrer, porque ele sabe que se ele passar mal, ele morre no SUS. É isso. É isso aí. E aqui hoje a gente já denunciou aí a situação da dengue, né, da explosão de casos de dengue. Quer dizer, é um país em que o Estado deixa morrer e você tem que ficar calado, né? O Estado deixa morrer, não se toma nenhuma providência. A companheira Natália assinalou que, obviamente, esses 31 milhões de casos aí que foram confirmados nem de longe correspondem à realidade, porque não diz respeito, né? Obviamente, o número de testagem é muito baixa, sempre foi e continua sendo, né? Eu queria dar exemplo que é uma situação que não obrigatoriamente teria que ser assim, né? Nós tivemos, veja o caso da China, diante do surgimento de alguns casos outro dia, não é que foi 100 casos numa semana, foi aí uma meia dúzia de casos, né? Eles decretaram aí lockdown por poucos dias em uma região e testaram em uma semana, presta atenção, testaram em uma semana 20 milhões de pessoas 3 vezes na semana, manja? 20 milhões de pessoas 3 vezes na semana, né, para garantir uma rápida ofensiva, né, detectar onde havia incidência de casos. Bom, nós temos muito mais outros exemplos. Cuba, um país pobre, pequeno, né, produzindo a sua própria vacina, né, exportando, inclusive, para vários países. Aqui no país não se toma medida nenhuma, né? Aqui só tem ação desses reizinhos quando se trata de perseguir o povo, de ferrar com a vida do povo. Né? Quando se trata, ninguém tomou nenhuma medida, né? Não houve judiciário, não houve CPI, a CPI foi uma farsa, né? Só serviu para promover aí politiqueiros da direita que agora estão se lançando candidatos aí pela chamada terceira via. Você veja que a candidata a presidente, a Simone Tebet, e o vice, agora o Tasso Gereissati do PSDB, 2 elementos que foram divulgados pela CPI. Aí a esquerda que apoiou a CPI, que dizia que a CPI ia colocar jeito no Brasil, que acabou com a mobilização do Fora Bolsonaro, dizendo que era só a gente esperar que em novembro do ano passado a CPI ia botar o Bolsonaro para fora, ia denunciar os crimes da CPI. Nada aconteceu. Nada. Nada, absolutamente nada. Né? E o que nós temos é o povo sofrendo, morrendo de dengue, morrendo ainda pela Covid, né? Recorde de casos de outras doenças, tuberculose, vem as enchentes e mata centenas de pessoas. É um país, né, que, por isso, um canal como a Causa Operária TV, um partido como o PCO, precisa ser tirado do ar. É um perigo. Né? Não pode deixar falar. Não pode deixar falar, por isso tem que perseguir, né? Tem que reprimir, né? Não só o PCO, mas toda a esquerda que denuncia essa situação. E por isso você, né, que concorda conosco, a gente chama você a contribuir, né, com os comitês de luta, com a campanha por Lula presidente, por um governo dos trabalhadores, né, e em defesa das liberdades democráticas. Né? Mande aí o seu Pix, adquira aí a rifa. Vá para Cuba, 789-557-00725. Né? É um dos Pix para você, 789-557-00725. Você pode adquirir o bilhete, manda para a gente a sua mensagem com o comprovante de pagamento, que a gente, além de mandar o talão da rifa, a gente vai mandar para você o material para você distribuir na sua cidade, no seu local de trabalho, na sua universidade. Nós queremos não só a sua contribuição, nós queremos você participando dessa campanha de luta que nós vamos fazer ferver o país com a sua participação. Bom, vamos entrar então no tema do destaque de hoje do nosso programa, que trouxe aqui milhares de pessoas que compõem a nossa audiência, muita gente que vai assistir depois também ao longo da madrugada, no dia seguinte, como sempre acontece aqui com o resumo do dia. O ministro do STF, Alexandre Moraes, decidiu
incluir o PCO no inquérito das fake news. Bom, a notícia ela veio ao ar, veio a público, não através de um comunicado ao partido, de uma indagação ao partido das suas supostas publicações de mentiras falsas, né? Mas veio ao ar, em primeiro lugar, antes de mais nada, através de um porta-voz da direita golpista, né? De um órgão da imprensa golpista, que é a revista Veja. Né? No site da revista Veja, se publicou, acho que até a produção pode depois colocar a imagem aí para a gente, né? O site publicou a mensagem dizendo o seguinte: Moraes inclui PCO, né? Porque eles são bem íntimos aí do ministro, de extrema esquerda, diz a Veja, no inquérito da fake news. Né? Então, o Pasquim do golpismo, que é a Veja, anunciou aí no seu site hoje à tarde, né, que o ministro Alexandre de Moraes... É bom lembrar que o Alexandre de Moraes não só ele é membro do STF, como ele é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E vai ser ele que vai presidir o processo eleitoral, né, agora em outubro. Ele está aí, vocês estão vendo aí a imagem, né, está aí a manchete que chamou a atenção, né, tomou de surpresa a todos nós. Né, o PCO não foi informado de que estava sendo investigado, né, de que tinha um processo de investigação de supostos crimes contra o partido. Bom, e a matéria da Veja diz que o STF, né, voltará a sua mira, presta atenção, voltará a sua mira também à extrema-esquerda, mais especificamente ao Partido da Causa Operária. Qual é o crime? A matéria vai explicar. Né? Qual é o crime? A sigla, ou seja, o PCO, tem feito ataques à corte por meio das suas redes sociais. Não pode. Olha que crime. O PCO tem feito ataques à santa, à imaculada, né? À divinal corte, que é o STF. Aqueles santos, aqueles homens do Olimpo, que nunca erram, que são onipresentes, oniscientes, são todos poderosos. Não pode criticá-los. Né? Bom, a revista Veja informa ainda na sua nota que o PCO, nas suas redes sociais, já defendeu a dissolução do STF. Veja que absurdo. O PCO defendeu a dissolução do Sagrado Tribunal Federal. STF, Sagrado Tribunal Federal. Não pode, é crime. Você não pode... Um partido tem que ser criado para dizer que tudo continue como está. Você não pode, no Brasil, constituir um partido político para defender que as coisas mudem, para que não haja um poder acima dos outros poderes, para que não haja uma ditadura de um poder sobre os outros poderes. Segundo o STF, segundo a Veja, isso constituiria um verdadeiro crime. Bom, e diz a nota que o PCO, nas suas redes, teria também chamado o ministro Alexandre de Moraes de skinhead de toga e acusou de preparar um golpe nas eleições. Bom, então nós vamos explicar. Né? Nós estamos vendo claramente que o STF está preparando um golpe nas eleições. Né? O golpe consiste justamente em calar. Veja o golpe. Um dos golpes é caçar os opositores. É agir por cima da Constituição para calar aqueles com os quais o STF não concorda. O ministro Alexandre de Moraes, egresso do PSDB, ele que foi secretário de Estado do PSDB em São Paulo, que foi indicado pelo presidente golpista Temer, do MDB, para ser ministro do STF, né? E que compõe, né, um coletivo de ministros, todos eles com indicação política, todos eles ligados a grupos políticos, está perseguindo deputados, jornalistas e agora um partido político legalizado, um partido político que tem décadas de funcionamento no país, que não chegou hoje que nem o Alexandre de Moraes na situação política, e que tem autoridade para falar política e para fazer política, porque o Alexandre de Moraes não tem. Ele é ministro, recebe salário do povo brasileiro para atuar como um juiz, dizendo, supostamente, segundo a lei,
para garantir o que está escrito na Constituição, não para emitir opinião política. Nós nem queremos saber qual é a opinião política que o Alexandre de Moraes e os outros 10 ministros da Corte têm. Nós nem queremos saber o que eles pensam sobre a eleição, sobre o que as pessoas falam. A opinião deles não nos interessa. Deputado é eleito para fazer discurso, para emitir opinião, para falar o que pensa. Ministro, não. Juiz, não. Não nos interessa a sua opinião. Quanto menos eles falarem, melhor. Mas nós temos visto os ministros falarem adoidado, fazerem campanha política, atacarem esse ou aquele político, chamaram o Lula de ladrão, deixaram o Lula na cadeia, impediram o Lula de participar das eleições. Tudo opinião política. Depois de 580 dias de deixarem o Lula preso, eles agora, anos depois, que eles botaram o Bolsonaro lá no governo com a fraude de 2018, eles tiveram que reconhecer que tudo aquilo estava errado, que nada daquilo foi feito em respeito à Constituição, que o julgamento era ilegal, que era tudo, que o juiz que julgou não tinha poderes para tal, que as provas eram indevidas. Eles fizeram tudo isso. Eles armaram toda essa operação golpista. E agora eles querem atacar o partido que fala isso desde 2014, 15, 16, e fala até hoje e vai continuar falando. Né? Se isso não é uma demonstração de que o ministro Alexandre de Moraes faz parte não só da preparação, mas da execução de um golpe, o que mais precisa? O que mais precisam fazer? Se eles não prepararam um golpe, se o fato deles estarem, por exemplo, no ano passado eles colocaram na cadeia o presidente de um partido político, a qual o presidente Bolsonaro tinha anunciado que ia se filiar do presidente do PTB, num claro processo de perseguição política, sem dar direito a defesa. E não é porque era um elemento de direita, um escroque com o qual a gente não concorda nada, que nós vamos aceitar isso daí, que nós vamos ficar calados. Processo de perseguição política, golpismo. Bom, nessa quinta-feira, hoje, anuncia a matéria da Veja, que foi reproduzida aí ao longo da tarde com matérias na Globo News, né, e em todos os órgãos da imprensa do partido, da imprensa, né, anunciaram, divulgaram essas informações, que, em decisão de âmbito de investigação, o processo, queria chamar a atenção, o processo da fake news, que é sigiloso. Né? Se um advogado do PCO, por exemplo, tentar entrar lá agora e olhar o que está dito lá contra o PCO, a gente não sabe, mas a Veja sabe. Né? A Veja sabe, a Globo News divulgou atacando o PCO. E somos nós que agimos por fora da lei? O processo é sigiloso. Nosso advogado não tem acesso. Mas a Veja, né, noticia, né, que, em decisão no âmbito de investigações, Moraes determinou que as agressões do PCO, agora já virou agressão, já tem caracterização, sejam incluídas no inquérito e que a Polícia Federal, diz a Veja, a Polícia Federal intime o presidente do partido, Rui Costa Pimenta, a depor sobre as postagens em um prazo de 5 dias. Mas aí eu queria chamar a atenção, veja só, o arbítrio não para por aí. Né? Para vocês que estão nos acompanhando, milhares de pessoas que vão estar vendo esse programa, o arbítrio não para por aí. Porque o ministro que emite opinião política, que tem posicionamento, que ele se diz vítima, veja só, é o primeiro lugar no mundo em que a vítima também julga. Porque o Alexandre de Moraes ele se diz agredido, então, portanto, ele é vítima. Nesse caso aqui, a vítima também julga, também decide. É vítima, é juiz e também ele já decide a sentença. Diz a nota da Veja. Então, nós estamos falando aqui porque nós não tivemos acesso a nenhum processo. Né? A justiça não é democrática. Primeiro você recebe a notificação de que está sendo punido, para depois, quem sabe, você pode se defender. A mesma coisa que fizeram com os companheiros do PT, que fizeram com o ex-presidente Lula, estão fazendo agora com o PCO. Presta bem, atenção, notícia da Veja. Diz o seguinte: o ministro mandou também que sejam bloqueados os perfis no PCO em Facebook, Instagram, Telegram, Twitter
YouTube, TikTok, mas sejam preservados os históricos. Olha que bonzinho. Sejam preservados os históricos das conversas. Né? E o ministro que se diz vítima, ele mesmo, segundo a Veja, considerou que, diante da gravidade das publicações divulgadas, é necessária a adoção de providências aptas a cessar a prática criminosa, além de esclarecer fatos investigados. Bom, eu queria destacar, né, a gravidade desse abuso de autoridade, né, essa política criminosa que passa por cima, pisoteia mais uma vez a Constituição, onde a vítima, né, se passa também por investigador, se passa por juiz, né, e também executor da sentença. Ele já mandou executar, já mandou bloquearem, segundo a revista Veja, porque também vazou para a Veja. Era como no caso do presidente Lula. A defesa era a última a ficar sabendo. Né? Mas 6 horas da manhã a Globo estava lá para acompanhar aquilo que a Polícia Federal ia fazer. Era assim ou não era assim que você que está nos acompanhando, né, e que acompanhou todo esse processo criminoso? 6 horas da manhã a Globo estava na porta da casa do ex-presidente Lula para filmar. A defesa do ex-presidente Lula não sabia. Agora o PCO também não, nós não sabíamos de nada, mas a Veja, né, divulgou num projeto que é sigiloso. Bom, eu queria destacar, tinha mais uma questão que porque tem aqui um fake news na matéria, né, uma notícia falsa, porque na matéria, né, se divulga o seguinte, que o Partido da Causa Operária, eu vi, não sei se foi nessa matéria ou numa outra, depois qualquer coisa a gente volta, dizendo o seguinte, que o Partido da Causa Operária recebe verbas públicas para organizar esse ataque. Né? Eu queria dizer que é uma mentira. Mentira, 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 mentira. Se quiserem chamar de fake news, a gente não gosta desse termo. É mentira mesmo. Né? Fake news é uma palavra norte-americana. Aqui no Brasil se chama mentira. Né? O PCO, desde 2017, como outros 10 partidos, não recebe nem um centavo de fundo eleitoral, não tem verba pública. O PCO é sustentado pela contribuição dos seus militantes. Né? Todo o trabalho de imprensa, todo o trabalho revolucionário que o PCO realiza nos comitês, na divulgação, é sustentado por aqueles que apoiam e defendem a sua política, como muitos de vocês que estão nos acompanhando, né? Que mesmo não militando no PCO, compreendem a importância daquilo que nós estamos fazendo. Então, fake news, né? Mentira, 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 coisa que tem gente reproduzindo, né? Gente até que se diz de esquerda que está reproduzindo. Né? A gente já viu, por exemplo, gente lá do Rovai, do Fórum, né? Dizer essa pasmaceira de que o PCO recebe verba pública. O PCO não recebe verba pública. Né? Desde 2017, o PCO e mais 9 partidos foram cassados do direito de receber verbas públicas, de ter acesso à televisão, na verdadeira ditadura que se instaurou no país contra os partidos políticos para atingir partidos como o nosso, como outros companheiros também, como o PCB, o PSTU, né, e outros partidos que têm divergências com o regime político. A gente pode até não concordar com muitas coisas do que eles dizem, mas nós achamos que eles e nós temos que ter o direito de falar. Agora, a gente não recebe nem um centavo do Estado para fazer isso daí. Né? Nós contamos exclusivamente com a contribuição dos nossos militantes e das pessoas que apoiam nossas campanhas, as causas que a gente defende. E aí vem a imprensa capitalista, né, e conta essa mentira, essa lorota. Será que o Alexandre de Moraes vai mandar prender quem falou essa mentira? Né, que a gente recebe verbas públicas? Não, aí não. A justiça, entre aspas, é só contra aqueles que divergem do regime de abuso de autoridade, de arbítrio que eles impuseram ao país. Bom, eu vou passar agora para a companheira Natália, porque a gente está publicando aí várias notas, né? Começam a aparecer pronunciamentos de companheiros da esquerda, mas o primeiro que a gente quer destacar, eu não sei se a Natália já conseguiu ter acesso aí à nota. Tranquilo, Natália? Tranquilo. Nós vamos ler aqui para vocês um editorial que nós estamos publicando, né,
no jornal Causa Operária. Eu vou ler o primeiro parágrafo, vou introduzir aqui, e aí eu vou passando para a Natália e a gente vai se revezando, né? E vocês prestem atenção aí, porque eu acho que é uma colocação mais, né, como a gente... E nós vamos, com essa colocação, né, com a sua ajuda, né, os comitês de luta, aqueles que defendem a causa da liberdade de expressão, nós vamos colocar na rua centenas de milhares, milhões de panfletos, né, contra a ditadura do STF, pela liberdade de expressão, né, contra a censura ao PCO, contra a cassação, né, do seu acesso aí às redes sociais. Então, eu queria que você prestasse atenção, né, e que você nos ajudasse aí. Esse material vai estar também no Diário Causa Operária, né? Nós vamos estar fazendo aí uma ampla divulgação. Então, queria que você acompanhasse aí conosco. O material que eu vou ler é uma primeira nota que foi publicada, está sendo publicada, né? Hoje é o dia de... Nós estamos fechando aí a edição do Jornal Causa Operária com um edital, um editorial desse jornal importante, né, que é uma tribuna há mais de 40 anos. Nós não somos que nem o Alexandre de Moraes, que começou agora, que surgiu com um golpe na cena política. Não. O Jornal Causa Operária existe há 43 anos, né, de luta política, desde a luta contra a ditadura, né, em defesa dos direitos dos trabalhadores. Eu vou passar. Natália, começa você, então. Eu já vi que você está junto aí no arquivo, você começa e a hora que você cansar, eu continuo. Então, companheiros, vamos lá. No último dia 2, abaixo a ditadura do STF e a censura ao PCO. No último dia 2, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e responsável pelo próximo pleito, determinou, segundo divulgado pela imprensa capitalista, o bloqueio de todas as contas do Partido da Causa Operária, PCO, nas redes sociais. Segundo a reacionária revista Veja, o ministro teria incluído o PCO no inquérito das fake news, onde são investigados jornalistas e militantes bolsonaristas. Ainda de acordo com Veja, a Polícia Federal teria sido mandada para intimar o presidente nacional do partido, o companheiro Rui Costa Pimenta. A medida foi tornada pública pela imprensa capitalista, sem que o partido fosse sequer citado pelo todo-poderoso judiciário, useiro e vezeiro das práticas bonapartistas, habituado a se colocar acima das leis do país. O ministro, que não foi eleito por ninguém, ataca um partido operário e ferrenho defensor dos direitos democráticos do povo há poucos meses das eleições, em uma clara campanha para impor a vontade dos inimigos do povo, dos que derrubaram Dilma, prenderam Lula e cometem todo tipo de violação de direitos do povo, como a liberdade de expressão, e impõe a censura para calar os opositores do regime ou os que, em alguma medida, manifestem opiniões diversas dos que se consideram até mesmo acima da lei. Vou ler um pedaço. Vai lá. Para você respirar e descansar aí. Sigam aí, preste atenção, você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos divulgando aqui o editorial do Jornal Causa Operária, impresso, que vai estar circulando aí a partir do final de semana, denunciando também essa política criminosa. E isso que serve de base, aí nós vamos publicar centenas de milhares de panfletos, os comitês de luta estão preparando uma ampla campanha para a qual nós precisamos da sua contribuição. Sem nem mesmo garantir o elementar direito de defesa, condenam antes de julgar, impõem a censura e um processo de clara perseguição política que constitui uma ameaça à liberdade de manifestação, de organização política e partidária de todo o povo brasileiro. A cruzada do STF contra os direitos democráticos chegou a uma nova etapa. Censuram um partido legal, um partido político legal, por discordar das ações de um tribunal, por considerar que seu flagrante abuso de poder é um golpe contra o regime democrático, por defender a democracia. Estamos sendo acusados
de atentar contra ela. Alexandre de Moraes declarou que irá caçar parlamentares eleitos pelo povo que incorrerem no crime de divulgar notícias julgadas como falsas por Moraes. Nós apontamos o óbvio abuso de poder. Apontamos que não é legítimo caçar o mandato de parlamentares por falar. Ainda denunciamos que o ministro abusa do poder quando manda prender 2 manifestantes que protestaram contra ele mesmo. Logo em seguida, somos punidos. Falar não atenta contra a democracia. O direito à palavra é o cerne de qualquer regime democrático. Falar, denunciar e se opor ao abuso do poder não é atentar contra a democracia. É a alma do Estado democrático de direito. O PCO tem denunciado sistematicamente o cerceamento das liberdades democráticas por parte do STF e do judiciário em geral. Nós o fizemos quando pisotearam o direito à presunção de inocência e, sob a batuta do general Vilas Boas, prenderam o ex-presidente Lula, caçando ilegalmente os seus direitos políticos. Em seguida, vimos o STF proibir que se falasse o nome de Lula na eleição, impedindo que o próprio PT fizesse campanha com o nome de seu líder, que havia se tornado o maior preso político da história do Brasil. Segue aí, Natália. Exatamente. Toninho, eu aqui. O PCO tem... esse daqui você já leu, do Brasil. A direita bolsonarista bateu palmas enquanto o arbítrio se voltava apenas contra Lula e o PT. Agora, prova o remédio amargo. Nós nunca aplaudimos este tribunal de exceção, defendemos tanto Lula quanto os bolsonaristas pelo mesmo motivo. O direito vale para todos. Se violam o direito de um, violam o direito de todos. Depois de Dilma e Lula, o regime golpista tem atropelado direitos. São parlamentares presos por falar, órgãos de imprensa censurados, manifestantes presos sem sequer terem atuado violentamente. O STF atua não como um tribunal constitucional, mas como o oposto, um tribunal de exceção. Alexandre de Moraes, um político do PSDB, transformado em juiz, foi um homem responsável pela brutal repressão de junho de 2013, quando era secretário de segurança do governo do PSDB. Hoje atua como se fosse dono do país. É parte no processo ao qual o PCO foi incluído, sendo supostamente a vítima, investigador e também juiz. Durante um longo período, o PCO alertou toda a esquerda para o perigo de se omitir diante dos abusos deste tribunal. Agora, 4 meses antes das eleições, em meio à organização de uma candidatura dos banqueiros, o STF se vira para atacar a esquerda e desfere um golpe contra o PCO. Podemos ser os primeiros desta nova onda de ataques contra a esquerda, mas não seremos os últimos. A ação do ministro é um claro atentado contra a esquerda em geral e a campanha pela eleição do ex-presidente Lula, do qual o PCO foi inequivocadamente o primeiro defensor. Como partido, sempre fomos contra a figura do poder não eleito. Vemos agora um bom exemplo do porquê. O ministro Alexandre de Moraes quer ditar como vai ser o debate político, mesmo que ele não tenha tido um único voto. Ele não responde a ninguém senão ao interesse dominante no Estado capitalista, o do grande capital imperialista, principalmente o norte-americano. As organizações dos... Ok. Tá certo. Vai lá, Toninho. Vou pegar para o final, para dar uma trégua para você. E você acompanha aí, nós estamos lendo a nota que nós vamos estar divulgando, né, e das quais vão ser tiradas aí centenas de milhares, milhões de cópias com a sua ajuda. Daqui a pouco nós vamos agradecer já algumas pessoas, muitas pessoas. A companheira Natália vai agradecer aí o pessoal dos chats, são muitos chats,
Mas eu queria destacar aqui o finalzinho da nota. As organizações dos trabalhadores, a esquerda, os que se reivindicam da defesa dos direitos democráticos, precisam se pronunciar contra esse ataque. Chamamos os trabalhadores e a juventude a protestarem contra a ditadura do STF, a censura e contra todo tipo de violação dos direitos democráticos do povo. Chamamos todas as organizações operárias, populares e dos explorados a se levantar contra mais esse abuso. Que todas as pessoas que defendem a liberdade como direito fundamental se levantem em defesa desse direito universal. Vamos repudiar esse gravíssimo ataque às liberdades democráticas, à esquerda e ao movimento operário, pela imediata anulação desse inquérito aberrante e a restituição de todas as redes sociais ao Partido da Causa Operária. É preciso exigir o fim do Supremo Tribunal Federal como poder que define, ou seja, que pode modificar o que diz a Constituição. É preciso exigir eleições diretas para o Judiciário, pelo fim do STF. Está aí a mensagem, né, que nós estamos pedindo o seu apoio. A Natália já vai destacar aí um monte de gente que contribuiu. Se a gente esquecer de algum, vocês nos perdoam, né, nós estamos esticando um pouquinho mais o programa hoje. Vou pedir licença aí à produção para a gente ir até às 10h30, tá certo? E continuar pedindo aí a contribuição de vocês, a elevadíssima audiência que nós temos nesse momento. E aí, antes de passar para a Natália, eu queria fazer um agradecimento especial, né? Eu recebi já várias mensagens, vou responder a todas elas, mas eu queria destacar uma contribuição e uma mensagem que a gente recebeu agora dos companheiros de Imbu, companheiro Nivaldo e Cristiane Orlandi. Muito obrigado aí, companheiros militantes do PCO, companheiros nossos, né? Companheiro Nivaldo que se afastou aqui, se licenciou. Logo, logo eu espero ter ele de volta aqui conosco, né? Apresentador do nosso programa, está em tratamento de saúde, está se recuperando, né? E está contribuindo aqui com a gente. Eu queria agradecer de público e dizer que é hora da gente formar a mais ampla corrente, né? Contra a ditadura, contra o cerceamento da liberdade e dos direitos democráticos. E eu queria destacar esse aspecto da nota, né? Que o ataque ao PCO é parte de um ataque geral à esquerda, né? É parte de um ataque à própria candidatura do ex-presidente Lula, porque se for assim, a gente já sabe como é que vai ser. O que a direita disser, o que disser a Globo, o que disser a Folha de São Paulo, o Estadão é verdade, né? Nós temos que aceitar. Agora, aquilo que disser o militante de esquerda, o companheiro do núcleo do PT, da CUT, o companheiro do sindicato, o companheiro do PCO, aí não pode. É fake news, né? A gente sabe que eles vão atacar com isso, estão atacando aí os bolsonaristas, mas a gente sabe qual é o alvo deles, né? Quem está aqui nesse programa sabe quem é o maior inimigo dessa direita, né? Quem foi preso, quem foi perseguido, quem perdeu a esposa, quem perdeu o irmão, quem perdeu o neto, quem é o inimigo do STF? Para quem que eles estão preparando essa cama, né? A gente sabe que eles começam assim, lá em 2000 antes de 2014, eles começaram com o Zé Dirceu, com o Delúbio, e foram até chegar no Lula. Agora, o ataque é contra o PCO, mas a gente sabe aonde eles querem chegar. Então, por isso nós chamamos, nós não somos cegos a essa situação, né? E nós chamamos todo mundo, a toda a esquerda, mas também a todos aqueles que defendem as liberdades democráticas, independente do posicionamento político, a se manifestarem, a apoiarem a nossa mobilização. Vou repetir aí, você manda um Pix aí para a gente, pode entrar diretamente lá no site da Rifa, mandar a sua contribuição, ou pode, se quiser, mandar para a gente 789-557-00725. Tem o telefone aí, você se comunica conosco, nós vamos mandar o material para você, né? Se você quiser deixar mensagem aqui também, nós vamos ler depois com toda a calma para receber, para fazer a campanha na sua cidade, na sua escola, na universidade, no seu local de trabalho, no assentamento. Vamos fazer a campanha em todo o país contra a ditadura do STF. Porque se a gente aceitar essa, né, na hora daqui a pouquinho os sem terra vão se mobilizar, aí não pode, né? Porque só quem fala a verdade é latifundiário, né? O sem terra só mentem, né? Os trabalhadores vão fazer uma greve,
As empresas podem mentir à vontade, tem o jornal, tem a Globo, tem a imprensa capitalista. Os trabalhadores não vão poder falar nada, né? Porque os sindicatos vão ser calados, como já vem sendo calado por esse mesmo judiciário, que é só o trabalhador fazer uma greve que o sindicato é multado. O patrão pode fazer o que quiser. Afinal, eles jogaram na lata do lixo, depois do golpe, até mesmo o direito trabalhista. Nós vamos seguir na nossa pauta. A companheira Natália destaca agora para você, vou pedir para ela destacar o pronunciamento aí, as primeiras manifestações feitas. Eu vou falar, queria que ela destacasse aí o que disse aí, primeiro, anunciasse aí as contribuições, e depois eu volto falando o primeiro pronunciamento do companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO. Com você, Natália. É isso aí, Toninho. O que a gente tem que lembrar, Toninho, você falou muito bem, eu vou dar só um pitaco, que o que está acontecendo agora é a deságua de toda a política acertada do PCO desde 2012, né? Que o companheiro Rui já havia falado nas suas análises, né? Como disse o companheiro Constantini aqui no programa Tição, tudo começou no mensalão, que denunciamos como uma ação direta do imperialismo, Lava Jato, caçando a esquerda, e agora acaba no povo e nas organizações populares, né? O imperialismo ataca a liberdade de expressão em nome da liberdade de expressão, e o PCO alertou que isso aconteceria. Lá no começo do golpe, o Rui falou na análise que começaria no PT e acabaria com a esquerda, sendo caçada, e parte dela defende a própria caça enquanto é financiada pela CIA. Né? O imperialismo não queria colocar o PCO em evidência, mas não podia deixar o ataque passar, porque abriria um precedente perigoso. Atacando o PCO, jogaram nosso nome em toda a rede de comunicação nacional, internacional, de direita e também de sites e portais de esquerda progressistas parceiros, né? Tem outros que a gente nem merece citar aqui. Calculando por baixo, Toninho, mais de 100 milhões souberam quem é o Partido da Causa Operária hoje, entendeu? Então, é isso. A liberdade de expressão, ela tem que ser defendida, e ao atacar a gente, eles mesmos se atacaram. Bom, vamos ler lá nos superchats agora. A gente tem muitas mensagens, muito apoio, né? Eu queria dar um destaque aqui. O superchat do Boas Eyes, força, né? O superchat da Soraya Borges. Um super sticker da Estela Salgado. Boa noite a todos os companheiros. Eu estou aqui vendo as mensagens que eu consigo captar. Algumas já rolaram aqui. Isso, já rolaram e eu não consegui resgatar a produção. Se a produção tiver um acesso aí, foi muito rápido. Então, se alguém tiver aí alguma pergunta que tenha colocado, pode mandar aqui para mim, como uma mensagem normal, que a gente tenta ler até o final. Luiz Fernando Dinando, Cultura Búzios de novo, mandou mais um chat. E é isso, galera. Tanto no superchat, mas agora a gente vai focar mesmo na campanha do Pix e da rifa, né? Vai para Cuba, que além de tudo, você ainda concorre ir para Cuba. É isso, Toninho. Ok. Eu também agradeço daqui a muita gente, né? Muita gente, Toninho. Que a Natália, a gente pede desculpa até por não dá para não conseguir citar todo mundo aqui. Depois a gente manda nossos agradecimentos especiais aí, mensagem para vocês. A Renata Diniz, que contribuiu aqui também conosco. O Bovies, se eu li errado a pronúncia. É David Bowie. David Bowie. Bowie Eyes. Ele fala em inglês. A Letícia Gomes, né? O Fabrício Caldeira, não sei se a gente já tinha destacado. Se a gente repetiu alguém, esqueceu de outros, vocês nos perdoem. Né? Muito obrigado aí pelas muitas contribuições que estão chegando aí, né? E que vão chegar com certeza, porque a gente precisa muito do apoio de vocês. A Tereza Cristina, que mandou uma mensagem. Minha contribuição, já que não consegui comprar a rifa e nem estou podendo viajar mesmo. Tudo bem, muito obrigado, você contribua. Vê aí a maneira como você quer contribuir, né? Qualquer valor é importante.
Se você adquirir a rifa e vá para Cuba, a gente fica também muito feliz aí nesse momento, e você pode ficar ainda mais feliz se você ganhar aí for sorteado para ir para Cuba com um acompanhante, né? Vamos fazer aquilo que a direita coxinha falava para a gente, né, na época das campanhas direitistas. Vá para Cuba! Nós estamos querendo mesmo ir para Cuba, né? Então a gente espera que você que contribuiu com a gente aí seja um dos ganhadores. Bom, eu vou destacar agora um dos primeiros posicionamentos aí do companheiro Rui Costa Pimenta, né, que postou nas suas redes sociais, que comentou aí os ataques, né, e ele declarou que o Bolsonaro disse que o problema é que um regime de arbítrio se instalou no país, né? Essa a conclusão política muito importante destacada aí pelo companheiro Rui, né? E eu queria assinalar que logo de imediato, né, ele também se posicionou diante do acontecido, daquilo que a gente ficou sabendo, né, por meio da imprensa capitalista, né? E o Rui disse que a gente vive num regime de arbítrio e destacou que é preciso, palavras do Rui, é preciso denunciar o regime de arbítrio que se instalou no país. Bolsonaro e o PSDB e seus aliados são duas faces da mesma moeda. Abaixo a ditadura, liberdade de expressão e de organização, né? Então, posicionamento feito aí pelo companheiro Rui nas suas redes sociais, né? Com milhares aí de visualizações, né? Mostrando a audiência crescente que tem o PCO, o apoio cada vez maior, né? Eu queria chamar você a se somar a essas iniciativas com mensagens, com declarações, mandando vídeos para a gente, protestando de todas as maneiras, né, contra essa barbaridade. Bom, a companheira Natália vai destacar aí mais um pronunciamento de um dirigente, de um companheiro do PT, né, de um analista político aí que se pronunciou. Pode falar, Natália. O jornalista Breno Altman denuncia a ditadura do STF contra o PCO também nas redes sociais, né? Nas falas dele, ele coloca: a decisão do ministro Alexandre de Moraes suspende as redes do PCO, que suspende as redes do PCO, é torpe, antidemocrática e inconstitucional. Trata-se de um ataque às liberdades e uma lição aos que bateram palmas quando outras decisões aberrantes do mesmo ministro pareciam atingir apenas ao outro lado. Tem muito petista, Toninho, aplaudindo a decisão, mas eles não podem, eles têm que se alertar, tomar cuidado, porque isso é para caçar a candidatura, é para desmobilizar a candidatura do presidente Lula a qualquer momento. Ok. Antes da gente passar aí na próxima pauta, Natália, nós estamos encaminhando para o encerramento, né? Mas tem ainda uma notícia importante aí de um pronunciamento do presidente Lula sobre a questão do financiamento dos Estados Unidos à Ucrânia. Mas eu queria destacar aqui um posicionamento na internet. O Mauro Moraes mandou um superchat, muito obrigado aí pela contribuição, e ele mandou uma mensagem que eu quero destacar aqui. Parabéns, um exemplo até mesmo para essa direita idolatra. Sou um homem conservador e liberal, mas tenho que reconhecer, vocês merecem nota 1000. E ele que era do Espírito Santo e assina aí, mandou a sua contribuição. Muito obrigado aí pelo pronunciamento. Queria agradecer também aqui ao Fábio Silva, né, pela sua figurinha simpática, pela sua contribuição. Muito obrigado. E aí eu devolvo, então, para a Natália, para ela destacar aí o posicionamento sobre o presidente, feito pelo presidente Lula, sobre a aprovação de mais verbas dos Estados Unidos para a Ucrânia. Não é isso, Natália? Vai lá. É isso mesmo, Toninho. A fala dele foi perfeita, né? Biden, que nunca fez um discurso para dar $1 a quem passa fome na África, anuncia 40 bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia a comprar mais armas, né? Nesse evento em Porto Alegre. Esse evento ele foi marcado por um estadista, o discurso mesmo de um ex-presidente de esquerda, né?
tiveram muitas nuances aí anti-imperialistas, inclusive nesse momento. Lula trouxe os 40 bilhões. Como é possível, ele perguntou, que a economia supostamente mais forte do mundo seja reduzida a vasculhar o mundo em busca de fórmula infantil em meio à escassez nos Estados Unidos, mesmo quando Biden promete bilhões em vendas de armas para Kiev, né? Então, assim, foi uma fala acertada do presidente Lula nesse discurso aí em Porto Alegre, nesse evento grandioso que tiveram lá. Tá certo. Bom, eu, obviamente, hoje, em função da importância dos acontecimentos, né, a gente deixou de dar destaque aqui no nosso programa aos acontecimentos na Ucrânia, na Rússia, mas eu queria, além da fala do presidente Lula, eu queria destacar uma notícia, um pronunciamento importante, né, feito aí por dirigentes russos que procuraram dar destaque, né, diante da ameaça, porque ontem nós destacamos aqui a notícia que, na última liberação de recursos, o próprio Biden, inclusive, em uma nota que ele publicou na imprensa, assinalou que estava disponibilizando para a Ucrânia um sistema de foguetes de longo alcance, né, que, inclusive, poderiam atingir a Rússia. Bom, e o governo russo se posicionou, né? O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, que é também ex-presidente do país, o Dmitry Medvedev, se pronunciou dizendo o seguinte: é bastante óbvio que, se Deus me livre, disse ele, esse tipo de armas forem usadas contra territórios russos, nesse caso, as forças armadas de nosso país não terão escolha, a não ser atacar os centros de tomadas de decisão, né? Disse ele, se referindo aí que pode atacar aí, né, a sede do governo, né, e outros locais em Kiev, na capital ucraniana. Quer dizer, deixando claro, deixando um recado de que eles não ousem, né, usar os armamentos que os Estados Unidos aí pretende, disse que vai disponibilizar, né, contra o povo russo, contra os aliados russos, porque, se isso acontecer, né, é bom lembrar que a Rússia, até o momento, tem tomado muito cuidado, né? Nós destacamos nas últimas horas aí a tomada, né, das tropas russas pelas tropas da República Popular de Lugansk, de Severodonetsk, por exemplo. Na região, tem mais de 15 mil soldados ucranianos que estão cercados, né, que estão numa posição que vão ser forçados a se render, porque eles foram cercados tanto pela frente, como também a Rússia, numa operação militar muito bem organizada, ao contrário da campanha feita pela imprensa capitalista. Tomou todas as providências para, primeiro, não bombardear de maneira indiscriminada, né, a cidade, inclusive porque, como aconteceu em Mariupol, os ucranianos estão usando aí civis como reféns, né? Mas depois de todo esse processo de batalha, hoje, o próprio prefeito da cidade de Severodonetsk, ele reconheceu que pelo menos 70% da cidade já está tomada pelos russos, e que 15%, segundo eles, são uma zona cinzenta, ou seja, eles já não controlam mais nada, né? Já perderam o controle, né? E eles vieram com a conversa que estão recuando as forças para ficar numa posição mais alta, mas eles estão cercados, eles estão sem ter acesso aí a suprimentos, a munição, né? Porque a Rússia cortou também as vias de acesso por outros caminhos. Então, é muito notório o retrocesso militar, né, o avanço das tropas russas, junto com as milícias populares das repúblicas do Donbás. E os Estados Unidos continua se mostrando disposto a lutar até o último ucraniano. Porque é isso que eles querem fazer, né? Fazer os ucranianos de bucha de canhão, né, dispostos a sacrificarem milhares e milhares de pessoas, né? O próprio Zelensky deu declaração de que ele não pode mais negar. Tá começando a chegar uma quantidade enorme, né, de corpos, de soldados que estão sendo sacrificados por essa política criminosa, né, política nazista, que levou, por exemplo, à situação lá em Azovital, né, que mais de 2.000 integrantes aí das tropas ucranianas, inclusive muitos elementos
do batalhão nazista acabaram tendo que se render, mas não sem ter promovido uma série de sacrifícios da população civil e dos próprios soldados. Então, está aí o recado, né, do governo russo, né? Não ousem, né, utilizar aí esses foguetes, essas armas de longo alcance contra a Rússia, porque a Rússia vai responder à altura, vai atacar os centros de comando, né, na capital ucraniana, diretamente contra os que forem responsáveis por essa situação. Bom, nós vamos terminar o nosso programa. Não sei se vou passar para a Natália já mandar aí mais alguns recados, né? Eu quero. Como é que foi? Eu não ouvi. Manda para mim aí, manda para mim, manda para mim na nossa comunicação. Me sopraram aqui no nosso ponto eletrônico, que vazou aqui, de que a Jovem Pan fez uma enquete sobre a gente. Eu já vou pegar aqui a mensagem da nossa produção. O legal, Toninho, é que vários companheiros, né? Vários companheiros aí. Está na tela, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Né? Resultado da enquete feita pela produção. Você concorda com a decisão de Moraes de incluir no PCO o inquérito das fake news ao resultado feito pela Jovem Pan, né? Não é pela gente, eles que divulgaram. Concordam 1.336 votos, 26%. Não concordam, 36 mil, é isso? 3.637, 73%. Isso aí numa rápida sondagem, né, mostrando aí que tem muita gente. A gente sabe que o público da Jovem Pan muitas vezes é um público com opiniões distintas, né, daqueles que frequentam aqui habitualmente o nosso canal, né, mas o problema de defender as liberdades democráticas, né, deve ser encarado como um problema que diz respeito a todo mundo. Então, a gente acha importante aí esse posicionamento, né, e nós temos que transformar essa oposição, né, a esse arbítrio, a esse ato ditatorial, numa intensa campanha, né, uma reação que levante todo o país, todos aqueles que defendem os direitos democráticos. Então, por isso a gente quer agradecer muito a todos vocês aí que participaram desse programa agitado aqui, né? A gente está um pouco agitado, mas muito importante, maravilhoso, que nós vamos dar sequência. Amanhã, né, você acompanha aqui desde cedo a reunião de pauta a partir das 9 da manhã, né? Ao longo do dia nós vamos voltar aí em vários momentos tratando desse assunto. Você deve acompanhar também o nosso jornal diário na internet, né? O Diário Causa Operária, causaoperária.org.br, e você pode continuar mandando as suas contribuições e entrando em contato conosco. Se você quer participar da campanha, né, você tem aí o nosso telefone, entre em contato, ligue para a gente, mande a sua mensagem, peça o material para distribuir aí na sua cidade. Vamos formar um comitê de luta aí em defesa dos direitos democráticos, né, com a posição, mesmo que você tenha posicionamento diferente, seja companheiro de qualquer partido, mas que queira defender aí contra a censura, pela liberdade de expressão, contra a ditadura do STF, né? Vamos somar forças nessa campanha e mobilizar, queria chamar a atenção, nós vamos mobilizar nas ruas, né? Não pensem que nós vamos ficar choramingando pelos cantos, né? E o PCO não é partido de ficar fazendo simplesmente discurso, não vai ser só nas redes sociais, não. Atenção, seu Moraes, não é só nas redes, vai ser nas ruas, né? Nós que tivemos lá no STF para protestar contra o golpe, a derrubada da presidenta Dilma, nós vamos ao STF novamente. Nós vamos às ruas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em todo o país, até em outros países, né, com os companheiros dos comitês militantes do PCO, dos comitês de lutas, até fora do país, para defender a liberdade de expressão, né, protestar contra a ditadura do STF e defender os direitos democráticos, não só do PCO, mas de todo o povo brasileiro. Muito obrigado a vocês, obrigado à produção, e a Natália manda o recado final dela para vocês e encerra o programa. Valeu. Valeu, Toninho. É uma honra encerrar esse programa tão combativo, tão necessário. Eu gostaria de mais uma vez dizer que o PCO
vai aí compartilhar os agradecimentos dos canais amigos lá no causaoperária.org.br e vocês continuem acessando a nossa página para saber aí as diretrizes, as notícias, nós vamos atualizando lá de no mínimo máximo 15 em 15 minutos, então para que todos se mantenham informados aí e o PCO não se cala nunca. O PCO pega fogo, é como pão. Quanto mais apanha, melhor ele fica e mais ele cresce. É isso aí. Boa noite a todos e vamos à luta.